Fala, Dev, tudo bem por aí? Agora vamos fazer uma listinha de exercícios aqui, em que a gente vai resolver alguns problemas um pouquinho mais complexos que os exercícios, mas voltados aqui então para a gente exercitar as nossas lógicas dentro de vetores. Eu coloquei aqui também algumas questões do Math, porque a gente não vai de fato ter uma lista de exercícios específicas para Math, então eu coloquei algumas coisas aqui que vão forçar a gente a dar uma pesquisadinha na utilização do Math, para a gente pensar em formas mais fáceis de fazer essa utilização aqui dentro da nossa lista de exercícios de vetores, tá? Mas vamos lá então. Nosso primeiro exercício pede para que a gente preencha um vetor de valores definidos pelo usuário com números inteiros aleatórios de 0 a 100. Então tá. Então eu não estou dizendo o tamanho aqui, tá? Explicitamente, mas eu vou deixar que seja um tamanho 5. Então eu vou chamar o nosso vetor, vou chamar de numbers. Aqui a gente sempre tem que se atentar para isso, tá? Eu sempre tento colocar as variáveis de uma forma em que eu consiga entender o que de fato elas são, tá? Porque depois, quando eu estiver lendo essas variáveis, elas têm que ser autoexplicativas. Então, quando eu ler, eu tenho que conseguir saber o que elas deveriam fazer dentro do meu sistema. Então, o que eu vou chamar, essa aqui especificamente, eu vou chamar de random numbers, porque é isso que elas são. Elas são números aleatórios que vão de 0 a 100. Tá? Então, como a gente já viu aqui, eu não sei quais são esses valores, eles são valores aleatórios. Então, eu vou começar dizendo que ele recebe um new int do tamanho 5, ok? Porque eu não sei ainda, eu não sei nem quais são, nem como é que eu vou gerar esses números aleatórios ainda. Então, a gente tem esses dois problemas. A gente tem que preencher um valor definido. Não, tá ali, definido pelo usuário. O usuário vai dizer a quantidade o número, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar aqui, então, é perguntar para o usuário qual é o tamanho que esse nosso vetor vai ter. Então, eu vou criar uma variável aqui de número de tipo inteiro, porque o tamanho dele tem que ser inteiro, que eu vou chamar de size, de tamanho. E isso aqui vai ser igual àquela nossa receita de bolo. Integer.parse. E aí aqui o VS já começa a nos ajudar. Ele já vai nos dizer quais são as coisas que existem. E aí eu até escrevi errado ali, eu escrevi pair e ele me sugeriu parse int. E aí aqui dentro eu preciso passar o system. Passar só system, ponto. E ele já vai me dizer o que tem. Eu quero console. À medida que eu for escrevendo, ele já vai respondendo para mim. Console.readline, é isso mesmo que eu quero. E aí aqui dentro, vou passar um valor. E aí informe o tamanho do vetor. E aí ele vai informar um tamanho aqui. Por exemplo, poderia ser 5, que eu tinha dito, né? Mas aí ao invés de passar 5 aqui, a gente vai passar esse tamanho informado pelo usuário. Aqui a gente até poderia fazer uma verificação para ver se o número é maior do que 0 e coisas do gênero. Tá? Mas vamos levar em consideração que o usuário vai se comportar e não vai fazer esse tipo de coisa. Então, tá. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir esse valor, deixar que o usuário defina esse valor, né? Depois, o segundo ponto é que a gente precisa preencher ele com números aleatórios. E é isso, é só isso, na verdade, né? Então tá. Então, como é que a gente vai preencher ele? A gente vai preencher ele de forma dinâmica. Então a gente já viu que a gente vai usar um for, que eu vou ter um int i, enquanto o i for menor do que o size, pode ser, e mais. Tá? Aqui eu estou usando size, ao invés de random numbers.length, porque eu já tenho uma variável que guarda isso, mas as duas seriam o mesmo valor, tá? Não faz diferença. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que preencher esse cara aqui com um número aleatório. Então, eu vou ter que random numbers na posição i, ou seja, primeiro na 0, depois na 1, depois na 2, depois na 3, depois na 4, e assim sucessivamente até chegar em size menos 1, recebe, e aí aqui ele recebe um número aleatório. Tá. Só que eu não sei como é que faz um número aleatório. Porque a gente não viu, não tem nos exemplos nem nada. Então, vamos pensar. Um número aleatório ele é uma lógica matemática. Então, ele tem que estar dentro do math. Então, eu vou colocar math, ponto, e aí vamos ver o que ele tem aqui de possibilidade. Então, ele tem aqueles que a gente viu, né? O mínimo, o máximo, ABS, que é para garantir que o número vai ficar em positivo.
raiz quadrada, potência, adicionar exato, multiplicar exato, arredondar, subtrair. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de random, de aleatório. Aqui, random. Math.random. E aí, vamos testar aqui esse cara. Vamos fazer o seguinte. A gente vai passar aqui dentro. Vamos tentar passar. Vamos ver se ele sugere alguma coisa. Não. Eu vou passar aqui, então, 1,100. Vamos ver se ele vai fazer. Não. O que ele está reclamando? Aí a gente vem aqui em cima e ele está explicando. Ele está dizendo que ele retorna um double, um valor double, que seria equivalente a 0.0 ou 1.0. Vai ser retornado, tudo mais, parará. Tá. Eu quero ver o que ele vai me passar aqui de campos. Tá, não tá passando nada. Ele só tá reclamando que aqui deveria ser um número inteiro e eu tô tentando atribuir... Ele é um double e eu tô tentando atribuir isso para um inteiro, tá? Vamos tentar forçar um cast aqui. Não deixou. Vamos ver se ele não deixou ou se ele tá reclamando disso aqui. Tá. Vamos ver só assim primeiro como é que ele vai funcionar, tá? Só para ver ele pegando um número aleatório, transformando ele para inteiro e guardando ele aqui dentro. Então, vou mandar rodar aqui. Aí ele vai perguntar, informe o tamanho do vetor. O tamanho do meu vetor vai ser 3, só para ser rapidinho, tá? Claro, e ele não fez nada, né? Eu vou mandar ele mostrar aqui, já aqui dentro mesmo. Eu vou mandar ele mostrar o random numbers na i. Então preenche e já me mostra o que tu preencheu. Mandei mostrar. Tamanho 3. Ó. Aí ele preencheu com 0, 0, 0. Tá? Então ele preencheu errado. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma pesquisada em como é que a gente faz então esse random no Java, tá? Como é que a gente vai pesquisar então? Basicamente a gente vai vir aqui e vai pesquisar. Eu já sei que tem no Math, então eu vou procurar por Math Random Java. Ó, e aí ele vai explicar. Java retorna um pseudo double, tarará, tarará. Então vamos ver como é que se usa. Eu posso passar só random, e aí ele vai me retornar um número aleatório. Tá, ele está retornando sempre um número aleatório que vai de 0 até... De 0 alguma coisa até 1. Então por isso que ele sempre está me retornando 0 lá. Porque na verdade ele está retornando 0 ponto. Isso aqui, por exemplo, eu estou ignorando o que está depois do ponto. Só que eu quero pegar números inteiros. Ó. Então aqui, ó. Então aqui ele já está me dando um caminho. Ó. Se eu quero gerar números aleatórios de 0 a 20, eu preciso multiplicar isso por 20. Então isso aqui já é um baita começo pra gente. Vamos ver outras possibilidades aqui. Ó, se eu quero um número que vai de 5 até 30, eu preciso fazer de 5 até um número aleatório vezes 30. Que é basicamente o que a gente quer, né? A gente só vai precisar mudar os números ali. Eu quero um número que vá de 1. Acho que eu vou ter que precisar manter esse inteiro aqui. De 1 até esse cara aqui vezes 100. É de 1 a 100, né? Que eu quero. Ah, não, é de 0 a 100. Tá, então eu não preciso desse 1 aqui no início. Então, basicamente é isso. Preciso de um número que vai de 0 até 100. Vamos testar de novo. Vamos ver o que ele nos retorna. Então, informa um número. Agora eu vou informar um pouquinho maior. 5. Mesmo assim não funcionou. Vamos tentar isolar esse cara aqui como um inteiro. Só para ver se ele não está só se perdendo. Tá, era isso mesmo, tá? O que estava acontecendo? Ele estava transformando esse número aqui para inteiro, primeiro. Então ele estava pegando lá, por exemplo, 0.25. E ele estava tirando 25 e estava deixando só 0. E ele estava fazendo 0 vezes 100. Então aqui eu só coloquei o parênteses para garantir que ele vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses, depois a conversão. Então ele já nos gerou aqui o nosso resultado que a gente esperava. Que são 5 números. Então 1, 2, 3, 4, 5. Que são aleatórios e eles vão de 0 até 100. Então aqui a gente poderia pensar também em lógicas de arredondamento. Então a gente poderia testar, só tomando cuidado com as questões de tipo.
Mas quando a gente quiser converter, a gente também, vou deixar essa solução aqui, porque a gente também consegue fazer esse cast, essa formatação forçada para garantir que ele vai virar um inteiro. Então, para isso, eu só preciso só passar aqui entre parênteses, dizendo o tipo que eu quero e a expressão na sequência. Okay? Então, indo aqui para a próxima, vamos mostrar a média entre todos os valores de um vetor. Então, só relembrando, antes quando a gente tinha, por exemplo, 3 notas, a gente ia ter a nota 5, depois ia ter mais a nota 7, mais uma nota 8, tá? Vamos supor que seja essas 3. O que a gente ia fazer? A gente ia somar as 3, e aí isso aqui vai dar 13, 20, e aí a gente faria 20 dividido por 3, que daria a média do aluno, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? Só que agora a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Então vamos começar fazendo o quê? Eu preciso, antes de mais nada, saber quanto dá a soma de todos os valores. Então a gente vai precisar ter um vetor que vai ser os numbers to AVG, as médias que eu vou usar, os números que eu vou usar para nota. E aí isso aqui vai ser igual a new int de tamanho 5, ok? Eu estou dizendo aqui que são 5 notas porque não tá especificado na função. Aqui ele está me dando erro porque eu esqueci de passar o símbolozinho aqui na frente dizendo que é um vetor. E aí depois disso eu vou preencher, desse jeito mesmo. Então eu vou percorrer aqui, enquanto o meu i, que vai começar em 0, for menor do que o tamanho desse meu vetor de notas, então eu faço alguma coisa. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou ter que ter um... Aqui eu estou tratando as notas como int, né? O aluno não pode tirar 7.5. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar aqui um outro int, que vai ser o sum, que começa em 0. Que vai ser uma variável de apoio, que eu vou aumentar ela conforme os valores que estão vindo dentro do nosso vetor. Então eu vou dizer que soma recebe, como a gente tinha visto lá no açúcar sintético, ela recebe aquilo que ela já tem, mais o valor dentro das notas naquela posição I. Só que aqui ele não está preenchido, né? Então tá. Então, antes de mais nada, então vamos duplicar esse cara aqui para cima e vamos preencher ele. O preenchimento eu tinha até deixado um exemplinho lá, né? Então não tem muito mistério, é aquilo ali mesmo. A gente vai perguntar para o usuário, eu vou só copiar aqui só vou copiar para o usuário. E aí eu vou descomentar, né? E aí, ao invés de size, eu vou chamar esse aqui de nota. Eu nem precisaria ter... Tá, eu vou colocar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu tô pensando, mas eu já vou deixar essa linha aqui comentada aqui embaixo, uma cópia dela, para vocês verem que a gente poderia resolver isso aqui em uma linha. Mas tá, antes de mais nada, então eu vou precisar aqui, eu vou criar uma variável de apoio, que eu vou perguntar para o usuário qual foi a nota. Então eu vou chamar aqui de note mesmo, tá? Então, informe a nota para o trabalho. E aqui eu vou dizer qual é o trabalho. Aqui uma coisa importante para a gente pensar é o seguinte. Para a gente, o vetor ele sempre vai começar em 0. Mas para o usuário isso não faz sentido. Então eu não posso perguntar para o usuário qual foi a nota do trabalho 0, porque o trabalho 0 para ele não existe. Então aqui eu sempre vou passar i mais 1 nesse tipo de caso. Então, quando for 0, ele vai passar 1, quando for 1, ele vai passar 2, e assim sucessivamente, tá? Para a leitura do usuário isso fica muito melhor. E aí, depois disso, eu vou dizer que o meu notes na posição i recebe essa nota, tá? Aí o que eu comentei que poderia ser uma linha, porque eu não preciso ter isso aqui. Eu poderia passar isso direto, tá? Eu poderia dizer assim. Eu poderia dizer que o meu número na posição i, na posição 0, depois 1, depois 2, 3, 4, ele vai receber isso aqui que o usuário informar. Agora a gente já vai ver na prática. Aqui eu só vou colocar um espacinho, 2 pontos para ficar melhor a escrita ali. Vou apagar essa linha comentada aqui. Ok. E ele ficou em uma linha. Ele está em mais de uma por causa do tamanho da fonte. Mas ficou em uma linha. Então, eu já preenchi aqui perguntando para o usuário. Depois de preencher,
eu vou passar de novo por todo ele, vou somar. Ou, para não ter que passar por todo ele, eu poderia passar isso aqui para cá para dentro. Tá? Então, o usuário informou na posição 0, eu já adiciono na soma. Informou na posição 1, eu já adiciono na soma. E assim sucessivamente, tá? Aqui só a ordem faz diferença. Se eu somar antes do usuário informar, eu vou estar sempre somando uma coisa que não existe. Ele pode dar erro ou pode dar 0. Ou ele pode pegar alguma sujeira e mostrar uma coisa muito nada a ver com o que a gente espera. Tá? Então, aqui eu vou fazer esse for e eu já tenho todo o somatório. Então, se eu já tenho todo o somatório e eu quero mostrar a média, o que eu preciso fazer? Eu vou mostrar. Então, para mostrar, eu preciso de um print. E aí, o que eu preciso é exatamente aquilo ali que ele me sugeriu. Tardio, mas é o que ele me sugeriu. Então, eu vou mostrar para o usuário. A média é... Quanto que é a média? A soma, o somatório de todas as notas, dividido pelos números, ponto tamanho. Então, se são 5 avaliações, nesse caso, eu vou pegar todas as notas e dividir por 5. Se for 6, eu vou fazer por 6. Se for 7, por 7, e assim sucessivamente. Lembrando, se a gente quisesse dinamizar um pouco mais, ao invés de ter esse cara aqui, esse 5, a gente poderia pegar essa mesma lógica do size e perguntar para o usuário quantas notas são. Então, funcionaria também perfeitamente, tá? Então, tendo esse cara aqui funcionando, eu vou vir aqui e vou rodar o nosso código. E aí ele vai dizer, informe a nota para o trabalho 1. No trabalho 1 tirou 7. Opa. Só tem que clicar aqui, tá? Trabalho 1 tirou 7. No trabalho 2 tirou 5. Ele tá pegando, ó, 0, 1, 1, 1, 21. Vamos ver por quê. Porque aqui, ó, ele tá pegando, ele tá somando isso aqui, tá? Ele tá somando esse 1 como se fosse uma string. Ele não tá fazendo i mais 1. Ele tá fazendo o i, tá mostrando, e depois ele tá adicionando o número 1 no final, tá? Então eu vou parar aqui. Vou apagar aqui até. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Vou apagar aqui para que ele limpe. E aí vou fazer de novo. Nota para o trabalho 1. Agora sim. A nota do trabalho 1 vai ser 10. Nota do trabalho 2, 5. Nota para o trabalho 3, 8. Nota para o trabalho 4, 7. Nota para o trabalho 5, 2. E a média foi 6. Tá? Se quiserem fazer a conta aí na calculadora, a gente pode fazer a prova real. Vamos dar uma olhadinha. Então eu vou ter 10 mais 5 mais 8 mais 7 mais 2, que vai dar 32, dividido por 5, vai dar 6,4. E aí que ele está arredondando, como ele é um inteiro, ele só ignora o que está depois da vírgula. Então é isso aí mesmo. Então já está funcionando. Vamos comentar ele aqui. Ctrl ponto. Tá certinho. Indo para o próximo aqui, então, a gente quer mostrar a mediana. E aí a gente precisa entender o que é uma mediana, né? Então, vamos dar uma pesquisadinha aqui. Eu não cheguei a montar nenhum conteúdo em relação a isso, mas é bom a gente dar uma pesquisada também para conseguir entender. A gente tem ali também a moda, tá? Então, qual a diferença entre média, mediana e moda? Já vamos pegar as três juntos que a gente vai precisar de todas elas. Aqui. A média que a gente viu ali é o resultado da soma de todos os valores dividido pela quantidade de elementos do conjunto. Foi o que a gente fez. A moda é o valor que mais se repete, que não é o que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo é a mediana. A mediana é o valor central de um conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente. O que isso significa na prática? Se eu tiver aqui, por exemplo, deixa eu pegar o Whisker para a gente conversar sobre. Aqui. Se a gente tiver, então, uma lógica que seja, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, que eu estou considerando que eles já estão ordenados, ele tem que pegar o valor central entre eles. Então, nesse caso aqui, a minha mediana vai ser 3. Se eu tivesse um valor que fosse, por exemplo, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Nesse caso aqui eu tenho 6. Ele vai pegar aqui o valor do meio
e aí o valor do meio seria aproximadamente 2,5, certo? Então, vamos ver como é que a gente faz para resolver esse cara aí especificamente lá na nossa codificação. Como a gente viu ali, a primeira problematização que a gente vai ter é em relação ao tamanho do nosso vetor, né? Por quê? Porque eu preciso conseguir verificar se ele é um número par ou um número ímpar, para saber onde que eu vou de fato calcular essa nossa mediana. Então, para que ele fique mais dinâmico aqui, ao invés de usar esse 5 aqui, a gente vai usar o nosso size, aquele mesmo que a gente tinha usado lá em cima, tá? A mesma lógica do size. Então, a gente vai ter aqui um int size, que a gente vai perguntar para o usuário qual é o valor que ele quer colocar aqui dentro. Então, integer.parseInt, e aí aqui dentro eu vou passar system.console.readline. E aí aqui eu vou pedir para ele informar o tamanho do vetor. Informe o tamanho do vetor. Ok. E aí os números, eu vou ter um vetor de números, que eu vou guardar os números aqui dentro, e o tamanho dele vai ser o nosso size, o nosso tamanho. Ok? Então, o que eu vou precisar verificar aqui dentro? Eu vou precisar fazer o seguinte, eu preciso saber se esse número, ele é um número par ou um número ímpar, tá? Então, se ele for um número par, então, se o meu size, resto com 2, for igual a 0, ou seja, os tamanhos do meu vetor vão ser 2, 4, 6, 8, tá? Eu vou ter uma regra. Se não, eu vou ter uma outra regra, que vai ser para tratar os números ímpares. Então, a gente vai ter duas lógicas separadas, uma para par e outra para ímpar. Então, vamos lá. Se eu estou falando de número par, a nossa mediana ela vai ser o seguinte. Ela vai ser o meu vetor, que é o numbers to median. E aí, aqui dentro, eu vou ter que pegar a posição, à medida que eu for passando, eu vou ter que pegar sempre a posição dele dividido por 2. Tá? Então, agora a gente já discute sobre as regras, mas aqui eu vou ter sempre ele dividido por 2. E além disso, eu vou ter também ele, o meu vetor, que eu estou chamando aqui de numbers to median, que aqui dentro eu vou passar também o meu size, também dividido por 2, só que nesse cara aqui, especificamente, eu vou passar um menos 1. Vamos pensar aqui um pouquinho na organização. Nesse cara aqui eu vou passar um menos 1. E aí eu vou fazer tudo isso dividido por 2. Deixa eu pensar só se é isso. Nesse aqui eu vou precisar isolar. Tá. Vamos pensar. Vamos pegar o WinSchool aqui de novo pra gente ver certinho. Então vamos lá. Ali eu estou tratando, primeiramente, se o nosso resultado é um número par, que seria esse aqui de baixo, né? Se o resultado for par, eu vou pegar o cara que está no meio, ou seja, eu vou pegar aqui, nesse caso, o tamanho do meu vetor, aqui é 6. Então eu vou pegar o cara que está na posição 3, então 0, 1, 2, 3, que é esse aqui. E eu também preciso do cara que está do lado dele, menos 1. Então eu preciso do cara da posição 2. Eu vou pegar esses dois aqui e vou dividir eles por 2. Então eu vou somar os dois, vai dar 5 nesse caso. E aí, dividido por 2, ele vai dar 2,5. É isso aí mesmo. Tá? Então vamos lá. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer alguma coisa com esse valor. Ele está reclamando que eu estou somando, mas não estou fazendo nada com ele. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um... Então vamos botar na mão. System.out.println. E aí a mediana é isso aqui. Ok? Eu vou até deixar com esse enter aqui que fica mais legível, tá?
Então, a mediana é o número da nossa mediana. E aí eu vou pegar quem está bem no meio mais quem está bem no meio menos 1, ou seja, o cara da esquerda dele, aqui tratando como se ele fosse um número par, lembrando, tá? Então, como não existe meio aqui, como eu estou tratando de um número par, eu vou pegar o que está no meio e ele vai me retornar esse aqui. Então, eu preciso pegar ele e o que está antes dele, que aí o meio vai ser esse aqui, certo? Então, é isso aí mesmo a nossa regra. Se não, aí é mais fácil, né? Se não tiver, então eu vou mostrar que a mediana é o número do meio. Então, se eu tenho 5, voltando ali no nosso exemplo, se eu tenho 5 números, a minha mediana é o número que está bem no meio. Então, aqui, quando a gente está falando de média, a gente vai somar todo mundo e dividir pela quantidade de itens. Quando a gente está tratando de mediana, a gente está considerando aqui que o array já está ordenado. E aí, com ele já ordenado, eu vou pegar ou o valor que está bem no meio, ou o valor que está bem no meio do lado em caso de separo. E aí eu vou mostrar esse resultado para o usuário. Certo? Então, esse aqui é mais para a gente dar uma pesquisada, entender as regras de negócio e conseguir converter. A gente tem que se acostumar muito com isso, tá? Como eu já disse lá desde o início, a nossa proposta é ser resolvedores de problemas. Então, eu tenho um problema é que eu não sei como resolver. Média, mediana e moda. E aí eu vou quebrando isso em outros problemas, tá? Eu não faço ideia do que é mediano. Então tá, então eu vou ter que pesquisar. Aí, agora aqui, por exemplo, eu precisaria ter ele ordenado, e aqui ele não tá. Então, se eu não quero partir do pressuposto que ele está ordenado e eu preciso de fato ordenar ele, então eu tenho que pensar como ordenar esse meu vetor. E eu vou ordenar ele primeiro e depois fazer a nossa mediana, certo? Mas aqui, a princípio, eu vou deixar ele assim. E aí, mais para frente, a gente, se for o caso, a gente volta ali e ajusta. Então, eu vou informar aqui o tamanho do vetor. O meu vetor vai ser um vetor de tamanho 3, que eu vou tratar primeiro o ímpar para a gente ver, tá? Ele funcionando. Eu não preenchi, né? Então, antes disso aqui, eu preciso preencher o meu vetor. Então, para preencher, eu vou copiar aqui o nosso for de preenchimento, aquele, tá? Que ele vai ser a mesma coisa para todo mundo. Esse aqui. Então, vou selecionar e descomentar, apertando Ctrl espaço também. Desculpa, Ctrl ponto vírgula. E aí, eu só vou substituir aqui. Para selecionar várias vezes o mesmo, eu só selecionei aqui com duplo clique e ele já me mostrou quem são os próximos. Eu consigo apertar Ctrl D e aí ele vai puxando os próximos. Ó. Agora ele tem o cursor em mais de um. Selecionei todos que eu quero, apago e ele vai apagar todos, colo e ele vai colar em todos. Então aqui eu já consigo fazer certinho. Só que aqui ao invés de ser anota para o trabalho 1, eu vou chamar de anota para, anota não, o valor, informe o valor para a posição. E aí aqui ao invés de i mais 1, eu vou chamar só de i mesmo, tá? Eu vou tratar como 0, 1, 2, 3 e 4. E aí aqui eu não preciso da lógica de soma. Então vai ser só isso aqui. Ok? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui, no lixinho aqui do lado. Só para que ele abra de novo, limpinho, para a gente conseguir enxergar. Eu consigo rodar por aqui, sempre em cima do main, tá? Ou eu consigo rodar também por aqui. Aqui nesse cantinho. A gente vai começar a usar esse aqui só para não ter que rolar lá para cima. Tá? Então, informe o tamanho do vetor. Vai ser um vetor de tamanho 3. Então, qual vai ser o valor na posição 0? 2. Na posição 1, 4. E na posição 2, 5. Então, a mediana é 4. Realmente ele está pegando o valor bem no meio. Agora eu vou executar de novo. E aí a gente vai colocar um valor par. Então, o meu vetor vai valer 6, por exemplo. O tamanho dele vai ser 6, né? E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí aqui ele diz que a mediana é 41. Por que 41? Vamos ver o que ele fez aqui. Ele entrou aqui e aí ele verificou. O número vai ser igual a o nosso tamanho dividido por 2. Eles perderam nos parênteses. Tá. Vai ser o tamanho dividido por 2 mais isso aqui dividido mais o número do lado dividido por 2. Só que eu quero dividir por 2 todo mundo. Então vai ser isso aqui e eu vou colocar mais um aqui por fora. Tá?
Então, o que eu fiz aqui? Eu isolei. Então, ele sempre vai resolvendo os parênteses mais internos de todos, tá? Então, ele só vai me mostrar o resultado de fato quando ele tiver tudo que está aqui dentro resolvido. Então, ele vai resolvendo os parênteses mais de dentro. Então, ele vai vir para cá e vai resolver esse aqui. Size dividido por 2. Então, aqui ele vai pegar 3 e aqui ele vai pegar 3 menos 1. Então, ele vai pegar ele na posição 3, na posição 2. Ele vai resolver. Aí, ele vai somar os dois. Por isso que eu isolei aqui nesse amarelinho. Ele vai somar os dois. E aí, ele vai somar o valor da posição 3, que é 4, com o valor da posição 2, que é 3, que vai dar 7. E aí, ele vai dividir isso por 2. Vamos ver de novo como é que ele vai nos mostrar isso. Então, a execução já parou ali. Vou rodar de novo. Então, o tamanho do nosso vetor vai ser 6. E aí eu vou colocar os mesmos valores. 1, 2, 4, 5 e 6. E aí agora a mediana é 3. Agora tá certo, tá? Então ele vai pegar aqui os dois valores do meio, que são esses dois aqui. E aí ele vai somar. 4 mais 3 vai dar 7. E aí 7 dividido por 2 vai dar 13,5. E aí 13,5 como é um inteiro, ele vai só tirar o meio e vai ficar 3. Certo? Então vamos para o próximo, que é a nossa moda. A gente já viu ali que moda é aquele número que mais aparece. O número que está na moda. Aquele que mais aparece. Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. A gente vai precisar sempre seguir a mesma lógica inicial, tá? Então, antes de mais nada, eu vou precisar ter um vetor, eu vou precisar preencher esse vetor e tudo mais, tá? Para cada um desses problemas. Eu poderia, inclusive, deixar um vetor sempre montado lá em cima. Então, eu vou até fazer isso. Ó. Eu vou pegar esse aqui e eu vou tratar aqui em cima, tá? Só pra gente não ter que ficar recriando ele em cada exercício, eu vou deixar ele aqui e aí eu vou chamar aqui o nosso vetor sempre de vetor, de forma genérica, tá? E aí o usuário sempre vai informar o número do vetor, aí a gente vai perguntar para ele isso aqui e depois a gente vai fazer o preenchimento. Então a gente vai manter isso por padrão lá em cima, separado, tá? Então, para cada problema a gente já vai começar com o vetor preenchido, senão a gente vai ter que fazer isso aqui 10 vezes. E vai ser sempre a mesma coisa, tá? Então não tem muito... Não tem muito cabimento a gente ficar fazendo isso. Então, vou substituir aqui. Esses dois aqui eu vou substituir por vector. Ok. E aí informe o valor na posição tal. Então, ele sempre vai dizer o tamanho do vetor. Aí, ele vai criar um vetor desse tamanho e a gente vai preencher esse vetor. E aí, a gente vai para o exercício de fato, ok? Esse exercício aqui, mostrar a moda, ele é provavelmente o exercício mais difícil aqui da lista, tá? Embora a descrição dele seja mais curta, ele provavelmente é o exercício mais difícil. O que a gente vai ter que fazer aqui? Tem várias etapas que eu vou precisar fazer para conseguir resolver, de fato, esse exercício, tá? Antes de mais nada, vamos lembrar só que aqui a gente já tem o nosso vetor e esse vetor já está preenchido, tá? E já tendo todas essas variáveis configuradas, o que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a nossa moda, propriamente dito. E aí, para isso, aqui dentro, a gente vai precisar fazer o seguinte. Existem alguns processos para que eu consiga definir, de fato, quem é essa minha moda. Lembrando que a moda é aquele número que mais aparece dentro do vetor, né? Dentro de um conjunto. Então, para isso, eu vou precisar definir qual é a frequência com que cada número aparece e também definir qual é a maior frequência entre os números que eu tenho. Ok? Então, vamos lá. Vamos por partes. O que a gente vai precisar ter? Vamos começar, então, vendo a nossa frequência. A gente vai ter aqui, então, um int frequency. Deixa ele corrigir a gente aqui. Vamos ver certinho como é que é a palavra. É com Y, frequency. Ok. E o que ela vai ser aqui, então? Eu vou precisar, nela, ter um novo vetor. Um novo vetor. Que esse vetor vai precisar ser de um tamanho específico. Que tamanho é esse?
eu vou precisar que ele seja do maior valor possível que eu tenho dentro do meu vetor. Maior valor do meu vetor mais 1. Tá? Vamos entender isso com calma, vamos por partes. Então, além disso, eu preciso calcular aqui qual é o maior valor do meu vetor. Como é que a gente faz, então? Vamos começar por aí. Vamos começar pegando quem é esse nosso ponto de interrogação aqui. Quem vai ser o cara que vai guardar essa nossa frequência. Aqui faltou o R. Então, o que eu vou precisar aqui? A gente já viu que a gente tem lá uma variável, uma constante, em que a gente consegue pegar o menor valor possível. Então eu vou usar ela. Eu vou pegar um integer ponto min value, ele já preencheu para mim, porque eu vou presumir que o maior valor possível que eu tenho dentro do meu vetor, inicialmente vai ser o menor valor que existe. E aí eu vou fazer aqui um açúcar sintético para o nosso for, que a gente chama de for each. Então, para cada item específico, eu vou fazer alguma coisa dentro do meu vetor. Então aqui eu vou chamar um outro int, que eu vou chamar ele de number mesmo. E esse meu int number, eu quero que ele apareça em cada um dos itens do meu vetor. Então, aqui, vector. Isso aí. Então, o que eu estou dizendo aqui? Para cada item dentro do meu vetor, cria um número que faz alguma coisa. Okay? E aí eu vou verificar aqui. Se o meu number, se esse número novo que eu estou criando, for maior do que o meu max, então o meu max agora recebe o meu number. Ok? Isso aqui a gente já tinha feito outras vezes. Basicamente eu estou pegando o maior valor dentro do meu vetor. E aí eu estou guardando esse valor dentro de uma variável que se chama max. Ok? Então eu vou puxar isso aqui para cima, vou recortar e vou puxar aqui para cima. Tá? Que nesse caso a ordem faz diferença porque a gente está fazendo o procedural, ele vai ler sempre de cima para baixo. E aí aqui, ó, ele já até sugeriu para a gente, eu vou precisar ter uma variável de frequência que vai ser igual ao maior tamanho possível dentro dos meus valores, mais 1. A gente já vai entender por quê, tá? Então eu já tenho o maior valor dentro do meu vetor. O que mais que eu preciso saber? Agora eu preciso saber a frequência com que os números aparecem de fato dentro do meu vetor. Como é que eu vou resolver isso? Exatamente assim. Aqui. Isso aí. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma variável, eu vou ter uma lógica aqui, na verdade, que eu vou percorrer o meu vetor. E aí, para cada vetor, eu vou criar um número, do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui em cima. Tá? Só que aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou guardar dentro da minha frequência, na posição de number, eu vou somar 1. E aí, com isso, eu consigo, de fato, encontrar o nosso valor com maior frequência. Agora a gente já volta e reconstrói o raciocínio inteiro, tá? O que eu vou ter aqui, então? Eu vou ter um int que vai guardar o meu result, que eu vou inicializar ele como 0, tá? Porque eu não tenho como saber ainda quem vai ser. E aí eu vou ter um outro int, que eu vou chamar ele de max frequency, pode ser? A frequência máxima, que vai ser também igual a 0. Aqui são duas variáveis de apoio que eu vou usar ali como contadores no meio do meu processo, tá? E aí eu vou ter um último for aqui, que esse for vai ser um for convencional, que ele basicamente vai fazer o seguinte, eu vou ter um for que eu vou percorrer todo o meu vetor, enquanto ele for menor do que o tamanho do meu vetor, eu incremento, aquilo que a gente já está acostumado, tá? Mais. Ok. E aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a verificação se a minha frequência na posição I, ela é maior do que a minha frequência máxima.
E aí, se isso acontecer, a minha moda, que eu estou chamando de result, não. Então, o meu result vai receber o meu i e a minha frequência máxima vai receber a minha frequência na i. Tá. E aí agora só o que faltou foi eu mostrar de fato quem é o meu result, né? Então, mostrar sort de result. Ok, vamos repassar ele com calma, tá? Esse aqui ele é um problema bastante complexo, logicamente, por uma questão de divisão e conquista, tá? A gente tem vários probleminhas dentro de um único problema maior. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui dentro dele? A gente vai precisar, para conseguir de fato garantir que eu estou mostrando aquele número que mais aparece, eu tenho que conseguir verificar a frequência dos números. Só que, como é que eu vou verificar a frequência sem saber de fato quais são os valores? Então vamos testar ele aqui. E aí com ele testado, com ele já validado, a gente discute a respeito, tá? Vou informar um tamanho do vetor e o tamanho do meu vetor vai ser 6. Vai ser 6. Só para a gente ter itens suficientes para a gente conseguir ver qual é o número que mais aparece, tá? Então eu vou ter 1, 2, 5, 6 e 4. Ok. Ó, o número que mais aparece é o número 1, e realmente é. Tá? Então o número 1 aparece 2 vezes, o número 2 aparece só uma vez, o número 5 só uma vez, 6 só uma vez, 4 só uma vez. Então vamos ver o outro caso em que eu vou ter um vetor. Eu vou colocar o tamanho 3 mesmo, vou colocar... não, 3 não pode ser porque eu quero testar. Vou colocar todos como o mesmo valor e aí ele vai dar problema. Index bound exception, ele está tentando colocar uma coisa numa posição que não existe. Ok. Então, vamos testar aqui a possibilidade de eu ter um valor de tamanho 4, em que eu vou ter os valores 1, 1, 2, 2. Ó, e aí ele está dando erro. Por quê? Porque ele está dizendo que o index 3 não existe. E aí, por que isso está acontecendo? Ele está pegando o maior valor possível, que nesse caso aqui é o 2, e aí eu estou colocando esse 2 mais 1. Cadê? Aqui. Eu estou pegando meu valor máximo, que é 2, e aí eu estou colocando 2 mais 1, que é 3. E aí, o index 3 não existe em algo para o tamanho 3. Em alguma das nossas verificações, a gente está tentando verificar o nosso número na posição errada. Possivelmente seja aqui. Aqui, ó, ele está dizendo na linha 75. Aqui dentro do nosso if, ele está tentando pegar a frequência na posição i. E aí ele está dizendo que i não existe. Porque ele está pegando 3. Tá, vamos tentar verificar aqui então, direto pelo nosso frequência. Porque aqui o que estava acontecendo é que eu estava pegando dentro do nosso vetor principal, e o nosso vetor principal não necessariamente vai ter o mesmo tamanho do de frequência. Porque como os números estão repetidos, né, o que acontece é que ele não vai criar, ele só vai criar um para cada tipo de frequência. Então por isso que ele deu aqueles erros ali. Quando eu coloco 1, ele vai criar dentro da frequência uma vez só. Então vamos ver aqui. Vou começar testando esse caso. Vou colocar 1. Ó, e aí agora deu 1. Deu certo, tá? E aí o outro caso que ele tinha dado erro foi no caso dele ter repetidos, né? Então vou ter, por exemplo, o tamanho do meu vetor vai ser 4, e aí eu vou ter 1, 2 e 2. E aí o número que mais aparece é 1, tá? Que ele não vai substituir, porque eles têm o mesmo valor. Então a moda ela vai se manter, porque a verificação que a gente está fazendo é só se esse número teria uma frequência maior do que o anterior. E ele não tem. Tá? Então vamos recapitular bem rapidinho aqui o que aconteceu. Eu preciso então guardar essas frequências. E aí para isso eu criei um array de apoio. E aí nesse array eu estou guardando os números que são mais frequentes. E aí eu tenho que verificar aqui também quem é o maior número possível que eu tenho. O número que aparece mais vezes. Então aqui eu primeiro
verifico quem é esse número maior, e aí com base nesse número maior eu vou criar uma frequência, um array de frequências, que vai ter o mesmo tamanho que esse maior número mais 1. Por que mais 1? Porque o meu array começa em 0, então eu tenho que garantir que o tamanho dele vai ser sempre o maior número mais 1. E aí aqui eu vou fazer essa verificação. Então, para cada número, eu vou procurar dentro do meu vetor. E aí, o meu frequência na posição número, na posição daquele número, então por isso que ali eu estou tratando como maior. Então, quando eu passo aqui, por exemplo, que esse número, que esse valor, ele é 1, eu estou fazendo aqui Aqui, o importante é o seguinte, aqui eu estou fazendo esse número aqui, ele vai ser como se fosse o i. Então, eu estou pegando aqui a minha frequência na posição 0, recebe o que ela já tem mais 1. Então, esse meu frequência aqui, na verdade, ele vai ser um array de contadores. A lógica é essa. E aí aqui, eu vou encontrar o valor com a maior frequência de fato. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter um contador com a minha maior frequência e eu vou verificar dentro das minhas frequências. E eu vou verificar se a frequência na posição 0 for maior do que a minha maior frequência, então o resultado vai ser esse. Senão eu não faço nada, né? Mas se a minha maior frequência for igual à frequência nessa posição i, que foi onde eu guardei, onde estão as posições, então eu pego aquela frequência. Certo? Então, basicamente é isso. Ele realmente é um exercício bastante mais complexo. Mas o bom é que aqui a gente conseguiu fazer a introdução da lógica de um for each, para que a gente consiga ver esse açúcar sintético aqui também. Que a gente consiga entender que a gente consegue fazer a validação para cada item dentro de algum conjunto de itens. Então, é bem interessante também. Mas realmente essa aqui é um pouco mais complexa. Depois aqui a gente vai pedir um número para o usuário e contar a quantidade de vezes que ele aparece. Então, esse aqui é mais simplesinho. Então, eu vou ter um int number, que vai ser igual. Deixa só eu comentar aqui esse cara aqui para a gente seguir em frente. Então, int number vai ser igual a integer, ponto, parse int, e aí aqui dentro eu vou passar system, ponto, console, ponto, readline. Informe o número que gostaria de buscar. E a gente já tem o nosso vetor lá em cima, né? Então, e a gente já preencheu ele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso percorrer esse vetor. Então, vou fazer um for convencional. Então, for int i, enquanto aqui não é frequência, aqui é vetor. Então, eu vou percorrer o meu vetor. E aí, enquanto eu percorro o meu vetor, o que eu quero verificar? Eu quero verificar se o meu vetor na posição i tem o mesmo valor que o número informado pelo usuário. E aí eu vou ter aqui uma variável de apoio. Int result, recebe 0. Okay. Apertei Alt Shift F, e aí ele ajusta visualmente o nosso código pra gente. Quando isso aqui acontecer, o nosso result recebe mais 1. Certo? E aí eu só vou ter que mostrar para o usuário que o número tal aparece tantas vezes no vetor. Isso mesmo, tá? Então, só para a gente exemplificar aqui. Se a gente tivesse um vetor em que eu tenho os valores 1, 2, 3, 4, 5, 5 e 1, por exemplo, e o usuário informasse que um número 2, o nosso retorno vai ter que ser 1. Então ele vai dizer, o número 2 aparece uma vez. Uma vez no vetor. Ou se a gente colocasse, por exemplo, o número 5, ele diria, o número 5 aparece 5 vezes no vetor. Vamos testar? Vou rodar aqui. Vou dizer que o tamanho do nosso vetor vai ser um vetor de tamanho 5 mesmo, pode ser? Então, 1, 2, 3, 4. E aí, qual número eu quero buscar? Quero buscar o número 1. E aí ele vai me dizer, o número 1 aparece 2 vezes no vetor. Se eu rodar de novo a nossa aplicação,
disser que ele tem o tamanho 5, botar 1, 2, 3, 4, e buscar pelo número 3, por exemplo, ele tem que retornar que o número 3 aparece uma vez no vetor. É isso mesmo. Depois o próximo, mostrar o valor que mais se repete no vetor. Na verdade, o valor que mais se repete no vetor ele é a moda, né? Então, esse exercício aqui, na verdade, é a mesma coisa que o 4. Então, o mesmo que o 4. Então, não vou repetir. Depois, informar para o usuário a quantidade de números pares e ímpares dentro dos valores dentro de um vetor. Então, aqui o usuário já preencheu o vetor. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou comentar isso aqui. E aí, o que a gente vai precisar? A gente já tem o nosso vetor preenchido, eu preciso então verificar, eu preciso percorrer esse nosso vetor. Aqui eu não vou precisar criar nenhuma variável, né? Então eu só preciso verificar se ele já terminou de percorrer todo o vetor. Enquanto ele não terminou de percorrer todo o vetor, eu tenho que fazer a verificação se o nosso vetor resto com 0, resto com 2 é igual a 0, e se o nosso vetor resto com 2. O que eu vou ter que fazer aqui? Vamos ver se eu preciso criar um outro, pares e ímpares dentro. Não, eu só preciso informar mesmo. Então eu vou criar variáveis de apoio mesmo. E eu vou criar aquelas variáveis ali, de par, que recebe 0, e ímpar, que recebe 0. Então, a princípio, eu não tenho nenhum par e não tenho nenhum ímpar. Eu vou percorrer aqui todo o meu vetor. E aí, depois de percorrer ele todo, se o número for par, eu aumento a quantidade de pares. Se o número for ímpar, eu aumento a quantidade de ímpares. E aí, no final, eu vou ter um print aqui que vai mostrar que o vetor contém tantos números pares e aqui a gente vai separar tantos números ímpares. Então, vamos executar aqui o nosso código. E aí informa o tamanho do vetor. O meu vetor vai ser de tamanho 4. E aí eu vou passar os números 1, 2, 3 e 4. E aí ele está dizendo que tem 2 números pares e 2 números ímpares. E realmente tem. Então, tudo certinho. Indo para o próximo. Dado um array aqui nesse contexto é a mesma coisa que o vetor, tá? Então, dado um array A, que tem 1, 2, 3, 4, 5, cria um array B de ordem inversa. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar, então, um array B. Nesse caso, especificamente, eu estou dizendo qual é o nome que ele deveria ter. E eu sei que ele é do tipo inteiro. Então, eu vou criar um int B, que é um array, que vai ser um novo inteiro, que eu sei também que é de tamanho 5. Porque eu já sei quais são os itens que tem ali dentro. E, logicamente, a proposta aqui não é que se crie assim, né? 5, 4, 3, 2, 1, caso algum espertinho tenha pensado em fazer isso, não é essa a proposta. A proposta é criar isso de forma dinâmica. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que percorrer. E aí, o que é importante aqui a gente conseguir entender? Que é o seguinte, quando a gente tem aqui o nosso int i, que ele vai começar em 0, significa que eu estou percorrendo do início ao fim. Se eu quero percorrer ao contrário, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, então, que o meu i, ele começa no fim. Quem é o final do meu vetor? Ele vai ser vector.length menos 1. E aí eu vou fazer, enquanto o meu i for maior do que 0, o meu i vai diminuindo. Então o que isso significa? O meu i ali, ele vai começar como o tamanho do vetor menos 1. Quem é o tamanho do vetor? 5. Menos 1, 4. Então ele vai fazer 4 e ele vai diminuindo de 1 em 1 até que ele seja 0. Então ele vai percorrer no 3, no 4, no 2, no 1 e no 0, na verdade. Então aqui, enquanto ele for maior ou igual a 0. Tá? Então, enquanto o i for maior, botei ao contrário. Enquanto o i for maior ou igual a 0,
Então ele vai diminuindo. Então ele vai pegar na posição 4, depois na 3, depois na 2, depois na 1 e depois na 0. Que é exatamente o que a gente quer. Então, quando isso acontecer, então eu vou pegar... eu vou até fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro int de apoio, só para ficar mais fácil da gente enxergar, que eu vou chamar ele de index. Que ele vai começar por 0. Tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso B na posição index receber o nosso V na posição I. Exatamente isso. Porque aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um vetor andar do início para o fim e outro do fim para o início. Então, quando eu estou dizendo aqui que B na index recebe V na I, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o meu vetor novo, o meu B, na posição 0, que é quanto vale o meu index, ou seja, na primeira posição dele, vai receber o meu vetor na posição I. Quem é I aqui? A última posição do outro vetor. Então, basicamente, eu vou preenchendo eles ao contrário, que é o que a gente faria de forma lógica humana, tá? A gente vai pegar o primeiro item de um e o último do outro e vai colocar um no outro e vai se aproximando até que o último do novo vetor seja igual ao primeiro do vetor antigo. Então, vamos ver se esse cara aqui funciona. Vamos executar. E aí, informar um tamanho para o nosso vetor. Nosso vetor aqui, nesse caso, ele é fixo, né? Então, eu só vou forçar ele aqui, dizendo que ele vai ser tamanho 5, e aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu não mandei mostrar, né? Eu já poderia mostrar aqui, inclusive, só para não ter que ter outro for percorrendo e tudo mais, eu já vou mostrar aqui mesmo. Então, informar o tamanho do meu vetor vai ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele reclamou que index na posição 5 não pode acontecer porque o tamanho 5 é maior do que... vamos ver por quê. Ah, sim. Porque isso tem que acontecer antes do mais, tá? Então, 5, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele vai nos mostrar 5, 4, 3, 2, 1. Por que esse erro tinha acontecido antes? Porque aqui, quando eu estou passando para baixo, ele vai fazer ao contrário. Então, ele vai fazer enquanto o tamanho do vetor for maior ou igual a 0. E aqui, na última vez, ele vai ser 5. Por quê? Porque ele vai ir somando 1 a 1 e eu não estou nem usando esse index aqui na verificação em lugar nenhum. Então, ele vai ir somando 1 a 1 e aí aqui ele vai tentar acessar lá numa posição 5, que a posição 5 realmente não existe. Então, a gente tem que passar ele antes que o nosso index seja incrementado. Depois, dado um array de notas, vamos criar mais 2 arrays com as notas maiores e menores que a média, respectivamente. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente sabe que vai precisar ter 2 arrays. Então, eu vou ter um array approved, que vai ser igual a um new int de tamanho que eu não sei. Vou deixar assim por enquanto, e aí agora a gente já vê. E aí aqui, ao invés de approved, eu vou ter reproved. Então eu tenho as pessoas que passaram e as pessoas que reprovaram. O que eu vou fazer aqui? Como a gente já viu lá nos princípios que eu não posso diminuir ou aumentar o tamanho do meu vetor em tempo de execução. Então eu tenho que garantir que vão caber todas as informações que eu preciso aqui. Nesse caso específico, eu tenho um vetor com todas as informações. Eu vou dividir ela em outros 2 vetores. Então é simplesmente impossível que qualquer um desses meus 2 vetores seja maior do que o vetor original. Certo? Eu tenho uma lista de alunos e eu vou separar ela em 2 listas menores, uma lista de aprovados e uma lista de reprovados. Então ela não tem como ser menor do que a lista de alunos, de modo geral. Então eu vou manter ela aqui com o valor de size, que é o mesmo valor informado pelo usuário lá em cima, como sendo o tamanho de alunos. Então eu vou considerar que todos os alunos podem passar ou todos os alunos podem reprovar. Aqui ele está dando erro porque eu esqueci de passar o conchetes aqui do outro lado. Tá? Então passei o conchetes, ele está daquela corzinha ali porque ele está reclamando que não está sendo usado.
Tá? O valor que foi usado, mas não, foi criado, mas não está sendo usado. Então tá, então vamos usar. Eu já tenho esses dois. O que eu preciso verificar então? Se o cara lá do outro lado, se ele passou ou não. Então eu vou considerar que lá do outro lado eu já estou pegando a nota. E aí o que eu vou fazer? Se eu vou ter que percorrer aquele meu vetor, na verdade, né? Então for, aqui um for comprimido, for i. Aqui. Então, for i. Então, enquanto i for menor do que o tamanho d, nesse caso não faz diferença aqui quem é que eu vou usar como length, tá? Porque todos têm o mesmo tamanho. Mas, por semântica, fica ruim de ler. Então eu vou usar ou size aqui, dizendo que enquanto ele for menor do que o tamanho total de alunos que eu tenho, ou então eu vou usar o meu vector, que é a minha raiz lá, o maior, ponto length. Tá? Qualquer um dos dois poderia ser aqui. Eu acho até que size fica mais legível, porque o nosso vetor tem um nome muito genérico, tá? Então eu vou chamar de tamanho. Enquanto i for menor do que o tamanho, e vai incrementando. E aí aqui eu vou verificar. Se o meu... se a minha variável que está vindo lá do meu vetor, então se o meu vector na posição i for maior ou igual a 7, aqui eu estou considerando que não tem exame, tá? Ou tá aprovado ou tá reprovado. Se for maior ou igual a 7, então o meu approved na i recebe vetor na i. Aqui a gente já vai ver o problema disso, tá? Como eu não tenho aqui exame nem nada do gênero, eu só tenho duas possibilidades. Ou ele aprovou ou ele reprovou. Então, se ele aprovou, ele cai nesse. Se ele reprovou, ele obrigatoriamente já vai cair aqui nos reprovados. Reproved. Onde é que está o nosso problema aqui? Vamos considerar que ele está funcionando, tá? Mas ele não está. Ele está com buracos aqui no meio da nossa lógica. Então, para comprovar isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um for i, né? E aí eu vou percorrer os reprovados e eu vou fazer um outro. A gente não vai usar isso aqui no final, tá? A gente vai tirar. Mas eu vou fazer dois fors aqui, um pra gente ver quem são os aprovados e outro pra gente ver os reprovados. E aí aqui dentro eu vou só printar quem são essas pessoas. Então eu vou colocar aqui approved na i e no outro eu vou duplicar essa linha aqui, vou jogar ela ali para baixo e vou colocar aqui o nosso reproved na i. Ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então eu vou ter um vetor de tamanho... Vou colocar tamanho 10, só para a gente conseguir ver o que eu quero mostrar, tá? Então o primeiro aluno tirou 8, o segundo aluno tirou 7, o outro tirou 5, o outro tirou 4, o outro tirou 10, o outro tirou 9, o outro tirou 6, 7, 8 e 10. Tá. Então, o que aconteceu aqui? Index 5. De onde é que ele está pegando esse index 5? A gente está dizendo que o nosso vetor é de tamanho 5 lá em cima? Não, né? A gente está perguntando o tamanho. Ok, então a gente percorreu. Vamos ver aqui onde é que ele está pegando esse... Ah, daqui, ó. A gente não comentou esse nosso B aqui. E ele está se perdendo ali. Ele está pegando o size daqui. Não, mas não deveria, eu não estou passando size. Deixa eu ver aqui. Então, o aprovado vai ser do tamanho size. Vamos ver se size está certinho, se é o nome da nossa variável lá de cima. Isso. Então, ele deveria ser de tamanho 10. Vetor na i, enquanto i for menor do que size, enquanto i for menor do que 10 e mais. Tá, já que eu comentei aquilo ali, eu vou salvar aqui e vou fechar e vou rodar de novo, só para ver se ele não se perdeu. Vou colocar um tamanho menor, só para a gente não perder muito tempo. Então, vou colocar 10, 5, 8, 7 e 6. Tá, aqui ele rodou. Tá, vou fazer o seguinte. Além disso,
aqui eu preciso fazer o seguinte. Antes de cada um desses fors aqui, eu preciso fazer uma verificação, né? Senão ele vai se misturar ali. Então, vou chamar esse aqui de notas maiores que 7. E aí, vou duplicar. E esse aqui vai ser as notas menores que 7. Pode ser, eu vou colocar uma divisãozinha aqui com uma linha. Só para ficar mais visual. E aí, vou rodar de novo. Vamos colocar de novo as nossas 5 notas, 7, 8, 4, 5 e 10. Ó, então, o que é o problema aqui? O que ele está fazendo? Ele está pegando aqui quais são as nossas notas maiores que 7. 7, 8, aí o 4 é maior do que 7? Não, então ele está deixando em branco, está deixando com 0. O 5 é maior? Não, então ele está deixando com 0. O 10 é maior? É, então ele está colocando aqui. E aí a gente vai ter esses buracos aqui. Tá? Então, quando a gente fosse mostrar aqui, a gente poderia fazer aqui, seria mais uma gambiarra, tá? Mas a gente poderia fazer aqui, então, se, aí a gente faria a verificação do valor. Então, se approved na i for diferente de 0, então ele mostra isso aqui. A gente poderia fazer assim. E aqui é a mesma coisa, se reproved. Por que eu estou mostrando isso aqui? Mesmo sendo uma gambiarra. Porque provavelmente, em lógica racional, em português, seria a primeira coisa que a gente pensaria. Porque eu só quero mostrar se ele for diferente de 0. Então, isso aqui poderia ser uma solução. Solução daquele jeito, tá? Uma solução brasileira. Então, aqui agora, se eu colocasse um vetor de tamanho 5, em que as notas são 7, 8, 5, 2, 10, quando ele fosse mostrar, agora ele mostraria certo. As notas aqui, então, são 7, 8 e 10 e 5 e 2. Ok? Funcionaria. Só que aí eu estou colocando um if a mais dentro do sistema, estou fazendo um processamento desnecessário, enfim, tá? Mas funciona daquele jeito, tá? Jeitinho brasileiro, mas funciona. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ao invés disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui duas variáveis de controle que eu vou chamar de... Eu vou criar elas aqui em cima mesmo, tá? Que eu vou chamar aqui de count approved, que começa em 0, e um count reproved, que também começa em 0. E aí o que eu vou fazer? Se a nota for maior ou igual a 7, eu vou atribuir essa nota e vou aumentar a quantidade de pessoas aprovadas. Não, peraí. Se a minha nota for maior do que 7, não, é isso aí. O que eu vou mudar é aqui. Aqui, ao invés de mostrar na i, ao invés de salvar essa variável na i, aqui, ao invés de salvar essa variável aqui na i, eu vou salvar ela no meu contador de aprovados. Count approved. E, além disso, eu preciso aumentar a quantidade de aprovados. Então, o que vai acontecer aqui? A nota do aluno foi maior do que 7? Foi. Então, eu vou pegar essa nota do meu vetor e vou salvar ela na posição 0. E aí, agora, como eu já tenho um aprovado, eu não posso salvar no mesmo lugar. Então, eu tenho que passar para a próxima posição. Então, depois ele vai salvar na 1, depois na 2, depois na 3, assim sucessivamente. Então, quando eu for mostrar, eu não preciso fazer a verificação. Porque ele já está gravando só o que ele deveria. O que ele está deixando zerado são só os da ponta. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés de apontar para ali, eu vou colocar para count reproved. E aqui eu vou dizer que count reproved mais. Ok? Então tá, a gente está sem o nosso if ali, ele está funcionando da forma que deveria. Vou rodar aqui, vou dizer que eu tenho 5 notas. E aí as notas vão ser 4, 8, 7, 9 e 10. E aí, aqui ele mostrou 8, 7, 9, 10 e 0. E aqui ele mostrou 4, 0, 0, 0, 0. Então, mesmo com a nota 4 sendo a primeira lá de cima, ele está mostrando aqui, está deixando as outras zeradas. Já aqui, no caso, o que ficou zerado, o que não teria nota, seria o 4.
Só que ao invés do 0 ficar aqui em cima, ele ficou lá embaixo. Então a gente sabe aqui que a nossa verificação de notas, ela vai até que chegue no número 0, aqui nesse caso especificamente, tá? Para mostrar para o usuário, talvez ainda fizesse sentido a gente ter aquele if. Só que para a organização do código, a gente precisa manter sem esses furos no meio. A gente não pode ter informações lá no meio que não são informações. Nesse caso aqui, esse 0, ele não é uma informação, especificamente. Então, ele não poderia ficar aqui em cima. Não poderia ter 0, 8, 7 e tudo mais, tá? Então, aqui a gente só está mantendo o preenchimento porque o tamanho do vetor tem que ser 5. E aí, então, partindo para a nossa última questão, a gente vai ter aqui, então, uma tarefa de dados 2 vetores, nesse caso, não é um, a gente tem que criar um terceiro vetor que seja a união desses 2 vetores. E também um outro vetor, um quarto vetor que seja a intersecção entre os 2 vetores iniciais. Tá, então tá. A gente tem lá aquele primeiro vetor, e aí eu vou mudar o nome dele aqui agora, tá? Então eu vou chamar ele de vector 1 e vou chamar o outro de vector 2. E aí eu vou ter também um size 1 e um size 2. Do vetor 1 e do vetor 2. E aqui, size 1 e size 2. Ok. Aí aqui eu vou ter que preencher os dois, né? Então, vector 1, ponto length, vector 1 na i, o valor para o vetor 1 na posição tal. E aí eu vou ter que ter um outro for depois para preencher o nosso segundo vetor. Então, na posição vector 2, e aqui vector 2 na i, tarará, para o vetor 2 na posição tal, tá? Então aqui basicamente a gente só duplicou a lógica. Eu vou ter 2 tamanhos diferentes, que eu vou perguntar para o usuário agora, não um só. Então eu vou perguntar qual é o tamanho do vetor 1 e qual é o tamanho do vetor 2. Aqui eu poderia até dividir já, tá? Eu poderia dividir a lógica, por exemplo. Pegar tudo que for do vetor 2 e jogar para baixo. Aqui. Poderia fazer assim também. Tá? Que aí eu vou perguntar para o usuário, qual é o tamanho do vetor 1? Ele vai me dizer, tanto. Tá, então já informa os dados do vetor 1. Depois, o vetor 2, qual é o tamanho? Tanto. Aí a gente cria e pergunta os dados. E aí agora para a questão propriamente dita. Vamos lá, vamos ler de novo. A gente precisa então criar um terceiro vetor, que vai ser a união. Então já vou deixar criado aqui esse vetor. Int vector union, que vai ser igual a um new vector não, new int. Qual tem que ser o tamanho então desse cara? Vamos pensar. Se eu tenho um primeiro vetor que eu vou ter 1, 2, 3, por exemplo, que vai ser de tamanho 3, eu vou ter um outro que vai ter 1, 2, 4, 6, 5, 6, assim. Então, se eu preciso guardar todas essas informações, se eu preciso fazer a união desses 2 vetores, então eu vou precisar ter todo o tamanho do 1 e todo o tamanho do 2. Então, aqui, o nosso tamanho vai ser o nosso tamanho 1 mais o nosso tamanho 2. Ok? O que ele está reclamando aqui? Não pode converter de um array de inteiro para um inteiro. Nosso size 1 é um array? O que ele está reclamando aqui? Size 1 é uma informação. Tá, então vamos fazer o seguinte. Ah, não é isso que ele está reclamando. Está reclamando que eu não coloquei aqui o conchetes. Ok. Perfeito. Então, agora a gente já tem o lugar para guardar as nossas informações da união. O que a gente vai precisar fazer, então? A gente vai ter que percorrer todo o nosso array de... aqui eu poderia já botar para percorrer os 2 e colocar aqui dentro, tá? Mas eu acho que vai ficar um pouco confuso de forma lógica. Então a gente vai fazer separado. Então vamos primeiro percorrer o array 1. Então, enquanto for menor do que o tamanho 1, então a gente vai preencher esse nosso vetor de união, vector union, na posição alguma coisa, vai receber o vector 1 na i.
Vamos pensar, o que aconteceria aqui se a gente colocasse i? A gente vai fazer aqui que o vetor na 0 vai receber o vetor 1 na 0, aí o 1 vai receber na 1, o 2 na 2, 3 na 3, e assim sucessivamente. O que a gente vai ter de problema aqui? A gente vai ter problema quando a gente for para o próximo, porque aí aqui a gente não pode começar em 0. Aqui a gente vai ter que começar ele contando a partir do final desse cara aqui. Então aqui, ao invés de começar a contar em 0, a gente vai começar a contar em size 1. Size 1? Size 1. Então, enquanto... Voltando lá naquele nosso exemplo, só para a gente pensar aqui um pouquinho, a gente tinha lá que ele ia ser 1, 2, 3 e o outro ia ser 1, 2... Era um maiorzinho, né? Ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos supor. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui ele vai passar aqui e aí a gente vai começar pelo 0, realmente, porque eu vou fazer com que o meu vetor de união primeiro receba 1, depois 2, depois 3. Quando chegar aqui no próximo, eu não posso dizer que o meu i recebe 0, porque senão ele vai subscrever. Então, basicamente o que eu estou dizendo aqui é que ele tem que começar no size 1. Qual é o size 1? 3. Ele tem que começar na posição 3. 0, 1, 2, 3. Ele vai começar na próxima. Então, ele vai começar aqui. Então, é isso aí. Então, o nosso i aqui, ele vai ir até o tamanho total do nosso vetor. Agora sim, agora ele vai ir até o final. E aí, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ter que fazer o meu vetor de união nessa posição recebe o i menos o size. Por quê? Porque eu tenho que desconsiderar o tamanho aqui. Então, o que seria i menos size? O nosso i aqui, a princípio, ele vai ser o próprio size. Então, ele vai ser 3 nesse exemplo. E aqui, eu vou passar que ele vai ser i menos 3. Esse size aqui, ele é fixo, diferente do nosso i, certo? Então, ele sempre vai ser 3. Então, aqui eu estou fazendo nossa posição menos 3. Então, ele vai fazer 3 menos 3, que vai dar 0, e depois ele vai somando. Então, ele vai sair de 0 para 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Até chegar no valor total da nossa união. Vamos ver se esse cara aqui vai dar certo, e depois a gente faz esse segundo da intersecção. Ele está me reclamando alguma coisa, está em vermelho. Ele está com algum parênteses errado, alguma chave errada, alguma coisa assim. Aqui, ficou uma a mais. Então, apaguei ali, apertei Shift, Alt, F. Então tá. Então, aqui a gente percorreu o primeiro e alimentou, percorreu o segundo e alimentou. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então, rodando aqui, qual o tamanho do nosso vetor 1? 3. Aí os valores vão ser 1, 2 e 3. Depois, quais são os valores do 2? Vai ser 5. Então, os valores são 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente não mandou mostrar, né? Aí fica difícil também. Então, vamos percorrer nosso vetor de união. Aqui eu vou deixar separado só para garantir que ele está funcionando separadinho. E aí aqui eu vou percorrer de forma padrão, tá? Eu vou pegar o nosso vector union na posição i. Então, vou pegar de 0 em diante. Isso aí. Vou até fazer o seguinte, eu vou colocar assim. Só para ele colocar tudo na mesma linha, tá? Porque senão vai ficar muito grande aqui o nosso console e a gente não vai conseguir enxergar. Então vamos lá. Nosso vetor vai ter... Botei errado. Parei ali com Ctrl C para parar. Rodei de novo. Vai ser tamanho 3. Então 1, 2, 3. E o nosso outro vetor vai ser tamanho 2, pode ser. Para ficar pequenininho. E aí vai ser 4, 5. E aí o nosso vetor de união, ó, ele ficou 4, 5... 4, 5, 4, 6, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9. Tá? Então se perdeu completamente. Vamos ver por quê. Ele começou preenchendo com 4, 5, que são esses aqui. Então vamos ver se foi coincidência ou se tem algum erro de parênteses, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá. Ele vai ter aqui então o tamanho dos dois juntos. Vamos começar verificando por aí. Ele deveria ter um tamanho 5, que são 3 daqui e 2 daqui. E aí aqui ele tem tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem tamanho 10. Vamos ver se não ficou nada descomentado aqui no meio do caminho. Não, aparentemente não.
Então, eu vou fazer o seguinte. Só para a gente garantir que ele não está se perdendo aqui, eu vou criar uma variável de apoio aqui que eu vou chamar de union size. Que ela vai receber o meu tamanho 1 mais o tamanho 2. E aqui vai ser o tamanho da minha união. E aí vamos ver onde é que ele está se perdendo. Aqui a gente está partindo do ponto 0. Então, enquanto o nosso vetor 1, enquanto o nosso i for menor do que o tamanho do vetor 1, ou seja, eu vou percorrer o nosso primeiro vetor inteiro, e aí eu vou incrementando. Enquanto isso acontecer, o nosso vetor na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2 e assim sucessivamente, ele vai receber o que tiver dentro de vetor 1. Então eu vou começar preenchendo o nosso vetor de união com todos os dados que estão dentro do vetor 1. Ok. Vamos até fazer o seguinte, vamos comentar esse aqui e vamos ver se só esse primeiro ponto já, se ele vai funcionar. Então eu vou dizer que ele é de tamanho 2 e que os valores são 1 e 2. Depois o nosso segundo vetor, ele também vai ser de tamanho 2, tá? Ele vai ser 4 e 5. Ó, ele continua se perdendo. Então ele está pegando 4, 5, 4, 6, 4, 4, 4, 4. Ah, ele está se perdendo por causa disso aqui, ó. Porque eu coloquei aspas simples aqui. Então ele está tentando pegar aquilo ali como um caractere. E aí ele está substituindo aquele caractere lá na tabela ASCII. E aí ele está tentando somar aquele valor. Então eu vou colocar 2, vou colocar 1 e 2. E vai ser tamanho 2 também, vai ser 3 e 4. Ó. E agora ele colocou 1, 2, 0 e 0. Por que 0 e 0? Porque ele não está pegando o do segundo, tá? Então vou descomentar aqui. Então o tamanho do vetor 2 vai ser... O tamanho do vetor 1 vai ser 2, vai ser 1 e 2. O tamanho do vetor 2 vai ser 3. Vou colocar 3, 4 e 5. Então ele é 1, 2, 3, 4, 5. E ele está botando uma vírgula aqui porque eu estou dizendo para botar sempre no final. Tá? Então é isso aí mesmo. Então a nossa união está funcionando. Para que ele não fique com aquela vírgula ali no final, eu poderia fazer com o nosso ln, padrão, e aí ele colocaria um embaixo do outro. E aí depois a outra parte é fazer a intersecção. O que isso significa? Eu só vou pegar os valores que são iguais nos dois. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou criar um outro vetor. Int vector intersection. Que vai ser igual a um novo vetor, que vai ser um inteiro também. E aí, qual vai ser o tamanho desse cara aqui? Aqui a gente pode usar por exemplo, o math que a gente tinha visto lá, o math.max. E aí eu posso pegar o maior valor entre dois inteiros. Quem são esses dois inteiros que eu vou verificar? O size 1 e o size 2. Vamos ver aqui o que ele está reclamando. Tá, porque eu não disse de novo que ele é um array aqui. Okay. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o maior valor entre os dois. Por quê? Porque se eu tenho um array, por exemplo, que tem 1, 2, 3, 4 e 5, e um outro array que tem 1, 2, 3 e 4, o máximo de intersecções possíveis que eu posso ter, na verdade aqui poderia ser o mínimo, né? Porque o máximo que eu posso ter é a quantidade que tem no menor, porque eles têm que dar match entre os dois, né? Então é isso aí. Então aqui vai ser o mínimo. Vou pegar um menor valor entre os dois. Então tá. Então aqui, essa lógica aqui, esses dois primeiros fors aqui são para fazer a união. Então vou colocar um comentário aqui só para separar. União. Esse for aqui de baixo é para mostrar a união. E aí agora a gente vai ter a intersecção.
Então, só lembrando, o que é a intersecção? Eu vou mostrar só os valores que existem nos dois. Só o que eles têm em comum. Tá? Então, o que eu posso fazer? Aqui eu poderia percorrer um dentro do outro, por exemplo. Então, eu faria o seguinte. Enquanto eu posso ver quem é o maior e percorrer o maior. Tá. Vamos ver então. Vamos pegar o math.max entre size 1 e size 2. E aí eu vou guardar isso aqui dentro de uma variável inteira, que vai ser o maior. Não, nem preciso ter isso aqui, na verdade. Eu posso só fazer o seguinte. Eu vou verificar Não, vou fazer diferente. Vou fazer assim. Eu vou criar um int que vai ser um vetor. Vector. Aqui a única coisa que eu vou ter que tomar cuidado, que eu tô pensando, é o seguinte. Eu preciso garantir aqui que eu vou verificar no menor. Por quê? Porque eu vou ter que percorrer algum deles. Então vou ter que. Vamos supor que eu vou percorrer aqui o vetor 1. Tá? Enquanto o vetor 1. Eu vou percorrer aqui o vetor 1, tá? Vou deixar aqui enquanto true. Aqui dentro eu vou percorrer o vetor 1. E aí o que eu quero fazer aqui dentro? Eu preciso verificar se o meu vetor 1 na posição I, se esse meu vetor especificamente, se ele pertence a alguma posição dentro do vetor 2. Ou seja, se ele está dentro do vetor 2, independente da posição que ele tiver. Tá? E aí, como é que eu faço isso? Eu preciso percorrer dentro de um vetor todas as possibilidades do outro vetor. Então o que acontece aqui é que se a gente tiver um vetor, por exemplo, que tem as posições que seja assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e um outro vetor que seja 1, 2, 3, eu tenho que garantir que eu vou estar verificando sempre no menor. Porque se eu verificar no maior, ele vai tentar verificar as posições I de posições que não existem dentro do nosso outro vetor. Então, se o nosso size 1 for maior do que o size 2, então eu vou ter que usar o meu segundo vetor. Eu vou ter que usar o meu vetor menor, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu vetor 2, vector 2. Enquanto vou ter que criar uma variável aqui dentro, int i, recebe 0, um contador qualquer. E enquanto esse i for menor do que o meu vector 2.length, eu preciso fazer essa verificação. Ok? Então, o que é essa minha verificação especificamente? Para cada item do meu vetor, eu vou precisar verificar todos os outros itens do outro vetor. Então, aqui dentro, eu tenho que ter um outro while para verificar todos os itens do meu vector 1.length. E aí, para isso, eu preciso ter aqui uma outra variável de controle, que vai ser um int j, por exemplo. Pode ser. E aí eu tenho que fazer isso enquanto j for menor do que isso. E aí aqui no final
do meu while mais de fora, eu preciso dizer que o meu i é incrementado, e no meu while mais de dentro, eu preciso dizer que o meu j é incrementado. E aí, para fazer essa comparação, vamos ver aqui o que ele está reclamando. Escrevi length errado. É LNGTH. Aí. Tá. Então, só que além de incrementar, eu também preciso fazer essa comparação. Eu preciso verificar se o meu vetor 2 na posição I é exatamente igual ao meu vetor 1 na posição J. Se isso acontecer, então, dentro do meu vetor vector na posição aqui eu teria que ter uma outra variável. Tá, eu vou chamar ele aqui de... Deixa eu só ver se eu já não tenho uma variável para isso. Não. Então eu vou precisar aqui ter uma outra variável que eu vou chamar ele de... deixa eu só achar aqui. Eu vou ter uma outra variável aqui que eu vou chamar ele de int count intersection que vai receber 0. Ao invés de count eu vou chamar de index, tá? Index, que eu não tô contando, eu quero saber qual é a posição. E aí aqui, na posição index interception, e aí index interception mais. Tá. Esse aqui também ficou um pouco complexo em questão lógica, mas agora a gente vai passando ele aqui passo a passo e eu acho que ele não vai ficar tão complicado assim, tá? Porque o que acontece aqui? A gente tem que pensar o seguinte. Para cada um dos meus itens dentro do meu vetor, eu quero verificar cada um dos itens que existem dentro do meu outro vetor. Então, naquele exemplo que a gente tinha ali, eu vou ter um primeiro vetor que eu vou ter, por exemplo, 1, 2 e 3, e eu vou ter um outro vetor que vai ter 1, 2, 3 e 1, vamos supor. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se esse 1 é igual a 1, se esse 1 é igual a 2, se 1 é igual a 3 e se 1 é igual a 1. Então, por isso que eu tenho esse primeiro while aqui. Esse primeiro while está pegando só o meu i. Quem é i? O meu 1 daqui de cima. E aí depois eu estou verificando aqui cada um dos itens dentro desse meu segundo cara aqui. Como? Através do meu j. Então esse j eu estou incrementando. E aí depois, como é que eu vou salvar isso lá do outro lado na minha intersecção? Eu vou salvar isso numa outra variável. Por quê? Porque eu preciso guardar ele numa posição específica. Então primeiro eu vou guardar ele na posição 0. Então eu vou guardar esse primeiro 1 aqui, por exemplo, eu vou guardar aqui na posição 0. E aí agora eu já guardo na próxima posição. O 2, por exemplo, se repete? Repete. Então eu vou guardar o 2 na posição 1. Depois eu vou guardar o 3 na posição 2. Tá? Então, é isso aí. Eu vou ter que ter uma variável para controlar a minha intersecção. E aí aqui, só que a gente pode refinar isso aqui, tá? Por quê? Porque eu estou verificando se o 1 é maior do que o 2 e eu estou fazendo aqui sempre supondo que o meu 2 vai ser o maior. Aliás, que o meu 2 vai ser menor. Só que se isso aqui não acontecesse, eu teria que fazer a lógica inversa, tá? Que aí vai ser bem ruim. E aí o que eu poderia fazer é inverter os dois vetores. Eu poderia dizer que eu poderia criar um vetor auxiliar, igual a gente fez das outras vezes, cria um vetor auxiliar e troca um pelo outro, para garantir que o 1 sempre vai ser maior do que o 2. Ok? Mas a princípio vamos testar aqui só esse caminho feliz, em que de fato o meu vetor 1 é maior. Tá? Então vou criar um vetor 1 que vai ter tamanho 5. Vai ter um tamanho 5. Aí eu vou colocar os valores 1, 2, 3, 4 e 5. E o meu segundo vetor tem que ser menor para funcionar a minha lógica do jeito que está. Então ele vai ser do tamanho 3. E aí dentro eu vou colocar os valores 1, 2 e 3. Aí, o que ele me mostrou aqui? 1, 2 e 3. E ele está me mostrando 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3. Por que ele está me mostrando 1, 2, 3, 4, 5? Está me mostrando o meu vetor 1 inteiro. Onde é que eu estou mandando mostrar? Eu nem estou mandando mostrar aqui, tá? Então o que ele está me mostrando, na verdade, é daqui de cima. Aqui, ó, da minha união. Então vou parar aqui a minha união de mostrar. Ok. E aí aqui eu já posso mostrar.
Então, se ele colocou aqui o meu valor na intersecção, eu já poderia mostrar. Mas eu vou fazer um igualzinho esse aqui, de mostrar a união. Vou colocar aqui embaixo. Vamos só botar aqui depois. Mostrar a intersecção. E aí aqui na intersecção eu vou ter vector intersection ponto length, e aí me mostra cada um dos itens de vector intersection. Ok. Então, vamos executar de novo. Esse aqui vai ter tamanho 5. E aí vou botar os valores 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou ter tamanho 3. Vou colocar os valores 1, 2, 3. Aí ele vai percorrer, ele vai pegar só os valores que são iguais e vai colocar esses valores pra gente aqui dentro do nosso array de intersecção. Só que lembrando, aqui eu só estou verificando se o nosso size 1 for maior do que o size 2. Aí, o que eu poderia fazer aqui de forma mais burra, tá? De forma menos pensada? Eu poderia fazer um else aqui e fazer a lógica inversa. Se não, aí eu faria o contrário. Que aí eu teria a mesma coisa aqui, copiaria toda essa lógica aqui, replicaria, e aí aqui eu só mudaria onde é vetor 2 para vetor 1, e aqui onde é vetor 2 para vetor 1, aqui onde é vetor 1 para vetor 2. Tá? E aí eu faria toda essa substituição. Só que isso aqui fere uma convenção que se chama Don't Repeat Yourself. Não se repita. Não repita você mesmo. Então, eu não replico códigos para ficar exatamente da mesma forma com uma diferencinha ou outra. Então, nesse caso aqui em específico, eu teria que pensar em uma forma de tratar esse caso aqui para que ele funcionasse sem a necessidade desse if. Como eu comentei, uma forma de fazer isso seria verificar aqui quem é o maior. Ao invés de simplesmente verificar se o 1 é maior do que o 2 e tratar desse jeito aqui, eu poderia, por exemplo, criar vetores aqui de apoio. Então eu poderia ter aqui um int greater vector, e aí eu preencho esse vetor. E aí eu vou verificar aqui e vou dizer o seguinte, ele recebe. Quem é que ele vai receber? Não sei, vou usar o nosso max lá, então. Então eu vou dizer que ele recebe math.max, ele recebe o maior valor entre duas variáveis. Quem são essas duas variáveis? Os dois sizes que eu tenho. Então ele vai ser ou do tamanho de size 1 ou do tamanho de size 2. Ele vai ser o maior entre os dois. E eu também vou ter um outro que vai ser o minimal. Pode ser? Minimal vector, nosso menor vetor. E esse vetor ele vai ser o tamanho menor entre esses dois. Então eu tenho dois vetores aqui que eu não sei exatamente quais são os valores deles, mas eu estou dizendo que o meu maior vetor vai receber o maior valor possível entre os tamanhos. Na verdade aqui ele vai ser, né, um new int disso aqui. E aí aqui ele tem que ser um vetor. Ele é um vetor que o tamanho dele é o maior tamanho possível entre esses dois. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter um outro vetor que aqui eu vou dizer que ele vai ser isso aqui. Ok? Então agora eu já tenho aqui dois vetores que são basicamente réplicas dos nossos, só que eu nem sei qual deles é qual deles é qual, tá? E aí o que eu faria aqui? Eu posso fazer o preenchimento. Então eu vou verificar. Agora sim, eu vou verificar se o vetor, o tamanho 1 for maior do que o tamanho 2, então pode ser isso aqui. Então o meu maior vetor vai receber o meu vetor 1 e o meu menor vetor vai receber o vetor 2. Se não, ou seja, se o meu size 1
for maior ou igual ao size 2, não faz diferença. Então, nesse tipo de caso, então o meu size 2, o meu vetor 2, vai ser o maior. Então, greater vector vai ser igual ao vetor 2 e minimal vector vai ser igual ao vetor 1. Então, para que eu fiz essa verificação aqui? Eu fiz essa verificação para conseguir garantir quem vai ser o meu maior e o meu menor vetor, independente de qual deles for. E aí aqui eu não preciso mais fazer essa verificação aqui, que está abraçando todo mundo. E aqui também eu não preciso verificar esses vetores. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou ajeitar um Alt-Shift-F. Aqui, ao invés de pegar o vetor 2, por fora eu vou ter o vetor que é maior, seja ele quem for. Então, o tamanho do maior... Não, aliás, aqui o tamanho do menor, né? Vamos só voltar aqui, ó, para ter certeza. Vou voltar ao nosso if, ó. O 1 é o maior, então esse aqui é o menor, tá? O 2 é o menor. Então, enquanto o nosso i for menor do que o nosso minimal vector, então ele vai entrar aqui. E aí aqui, quando eu tiver 1, eu já vou substituir nos 2, eu vou ter o greater. E aqui, quando eu tiver o outro, eu vou ter o minimal vector. E aqui ficou sobrando isso aqui. Alt-Shift-F. Ok. Aqui ele está reclamando agora porque tem uma duplicação. Por quê? Porque eu tenho um i aqui fora, que é o i que eu estou usando aqui nesse while. Não tem problema, tá? Por quê? Esse int aqui significa que eu estou criando a variável. Antes ele não estava dando problema porque essa variável só existia dentro do if. Agora ela existe no contexto geral. Só que depois que eu usei ela no while, eu não vou usar ela de novo aqui. Então não tem problema. Então eu posso só apagar esse int aqui e dizer que i recebe 0. Só vou zerar a variável. Vamos só rodar para ver se ainda segue funcionando. Vou dizer que o vetor 1 tem tamanho 5 agora. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E o meu segundo vetor vai ter tamanho 3. E aí eu vou passar 1, 2, 3. A minha intersecção vai ser 1, 2, 3. Agora vamos só inverter para ver se o outro caso também funciona, tá? Então aqui eu estou passando 5, 3. Agora eu vou passar 3 e 5. Então o meu primeiro vetor vai ser tamanho 3. Vai ser 1, 2, 3. O meu segundo vetor vai ser tamanho 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu continuo tendo o mesmo resultado. Então, como é que eu consegui garantir esse resultado? Só lembrando, eu vim aqui, criei essas variáveis de apoio, e aí eu guardei quem é o maior e quem é o menor. E aí, independente de como for, aqui eu estou chamando o menor e percorrendo para cada um dos itens do menor, eu percorro cada um dos itens do maior. Certo? Então, essa lista, como eu já tinha dito, as listas elas vão ficar mais extensas. A proposta é que a gente quebre mais a cabeça mesmo. Que a gente erre bastante. Inclusive, eu vou tentar editar o mínimo possível aqui para que vocês consigam ver a linha de raciocínio, consigam ver que eu também erro e que eu também preciso parar um pouco para pensar. Então, assim, a proposta é sempre essa, tá? Que a gente pare e dê uma olhada com calma, consiga entender. Os cortes que eu for fazendo aqui no meio vão ser cortes em que eu segui alguma linha em que eu acabou que eu poderia prejudicar mais a linha de raciocínio de vocês do que acabar ajudando, porque eu acabo pensando de formas um pouco menos procedurais, né? Então, às vezes acaba que eu vou acabar achando soluções que com algumas coisas que a gente ainda não viu, ou com algumas formas um pouco mais refinadas, né? Então, para evitar que aconteça esse atropelamento didático, eu acabo parando e aí eu penso em formas de transformar aquilo ali em uma coisa mais simplificada para usar ao máximo possível só aquilo que a gente já viu, ou fazer introduções de forma muito mais paliativa, para então, de fato, a gente conseguir resolver os exercícios da melhor forma possível e sendo justos com vocês, usando ao máximo possível aquilo que vocês já viram, ou às vezes puxando um pouquinho para que vocês precisem dar uma pesquisadinha ali em como é que usa alguma coisa específica, como foi o caso lá da função específica da biblioteca MEF, ou o que é moda, o que é, enfim, essas lógicas, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, não fiquem desanimados, a gente ainda vai ter mais listas, a gente ainda tem mais um pouco de matéria para frente e eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço.